Oi pessoal, hoje nós vamos fazer esse cachepô com papel ondulado. Então nós vamos utilizar papel ondulado de 23,5 por 10 e um círculo de 6,5, que vai ser o fundo. Tiras de EVA, tá? As tiras de EVA tem 24 por 1,5, mais uma tirinha de 14 por 2. E esse vai ser o nosso rótulo, a etiqueta que vai ficar na frente dele, que tem 7,5 por 2,5. Todos os materiais, tudo que a gente vai utilizar, vai estar na descrição do vídeo, tá? Com as medidas e tudo mais. Vamos utilizar uma latinha de leite condensado, porque ela é lisa. Dá pra você fazer em outra? Dá. Só que essa é mais fácil, porque ela é lisa. Vamos utilizar pincéis. Um pincel com o pelo mais grosso, 24. Um pincel de número 12, com as cerdas mais macias. E um pincel angular, tá? Esse daqui é número 6. Também vamos usar um stencil. Esse stencil, eu vou utilizar dessa vez a palavra amor. Acho que não dá nem pra dar. Amor. Certo? Cola quente. Então, a minha pistola de cola quente já deixei ela aquecida. Então, a gente vem aqui. Verifica onde é que fica a dobra aqui da lata, né? Aliás, a emenda da lata. E a gente vai passar aí. Então, você vem aqui. Passa, não precisa ser muito, tá? Um pouquinho. Vem aqui com o papel. Coloca ele certinho. Tá? Pra não sobrar nem em cima, nem embaixo, né? Não ficar torto. Dá uma apertadinha. E agora, eu costumo ir passando na volta inteira, principalmente aqui embaixo e aqui em cima. Mas vou fazendo por partes, tá? Pra eu poder apertar bem, não ficar com pressa na hora de fazer. Você vai passando toda virada. Aqui também. E apertando. E colando. E na posição correta. Falta só mais um pouquinho. Opa. Aqui. Mais um pouquinho. Quando chegar aqui no final, você segura um pouco, ele aderir até onde foi, tá? Aqui, vendo essa emenda aqui, ele tá feio isso. Então, você corta o pedacinho que ficou feio. Vai dar certinho, tá? Como a gente... É difícil você saber se vai conseguir apertar o suficiente, então eu sempre deixo um pouquinho a mais, que é mais fácil você cortar do que você ter que emendar. Que também dá. Não é o ideal. Então, ficou assim. Aí a gente vem aqui no fundo, né? Com o círculo que já havia cortado. Gente, outra coisa, papelão, a caixa, quanto melhor qualidade tiver a caixa, melhor vai ser o papel ondulado que tá dentro, tá? Esse meu foi de uma caixa de supermercado, não lembro do que era, se eram ovos, alguma coisa assim. Então, você tá vendo que o papel, ele é amassado, ele não é tão legal, né? Se você pegar uma caixa que vem produtos, né, como, sei lá, da Avon, da Natura, de outra empresa, que preza pela embalagem, com certeza o papel ondulado de dentro vai ser melhor. E também a gente tem sempre a opção do seguinte, você tá com pressa, mas quer fazer uma encomenda, quer fazer, tem como você comprar o papel ondulado. Só que sai bem mais caro, né? O papel ondulado ele não é barato. Vem aqui, cola. E ficou com o fundinho já colado, bonitinho, tá? Feito isso, qual é o próximo passo? Vou desligar aqui. Quente. O próximo passo agora é pintar. Então, a gente vai pintar com o PVA, né? PVA é uma tinta à base d'água. A minha eu já tinha até separado aqui. Eu escolhi a cor cru. Então, você vem, molha o pincel na tinta e vem passando. Não precisa carregar de tinta, tá? Porque o papelão, ele adere muito bem. Então, é só importante você passar em todos os cantinhos.
Raramente precisa de 2 mãos, tá? Isso. Acho que eu deixei pouca tinta pra fazer tudo. Mas deu. Então, a nossa latinha terminada. Eu vou dar uma secadinha, tá? E aí eu já volto. Bom, já dei uma secada, né? Já verifiquei se tinha algum ponto que eu precisasse pintar mais. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui dentro, a gente não passou prime, né, nessa lata. Então, aqui, dificilmente, uma tinta PVA vai fixar. Então, o que a gente faz para ela fixar? Você pega um pouco daquela tinta que você usou, né, se você usou já uma tinta... É que eu faço, normalmente, a tinta que eu vou usar, eu faço as misturas. Então, você pega um pouco da tinta que você utilizou para pintar o restante e coloca um pouco de cola branca extra. Umas 3, 4 gotas, tá? Isso daqui vai ajudar com que fixe melhor na lata. Então, aí, depois de feito isso, né, bem misturado, você vem aqui e vai passando, aproveita e já passa também aqui nesse papelão, ó, que ficou. Então, a gente vem passando. O pincel de pelos macios é justamente por isso. Se você passar aqui, né, a segunda mão com o pincel grosso, ele vai tirar toda a tinta. Então, a gente passa aqui pra ficar bonitinho, né? Quando não tiver nenhuma florzinha, nem nada, porque é um cachepô, mas a pessoa pode utilizar, né, como um porta-lápis, ou só um enfeite, sem pôr nenhuma florzinha, nenhum arranjo. Então, a gente fez isso, a gente seca novamente. Agora eu vou secar porque é mais rápido, tá? Agora a segunda demão. Não precisa passar novamente no papelão, mas precisa passar aqui na latinha, que pra minha ficou imperfeito, então. E não precisa ser muita tinta. E a mão bem levinha, tá? Porque mesmo que você tenha secado embaixo, qualquer coisa, tinta que você use e coloque cola nele, ele tem um tempo de secagem mais longo, ele vai ficar pelo menos umas 24 horas aí, sem estar totalmente seco pro toque. Aí você pode pintar por cima, mas não vai estar seco pro toque. Então, vem aqui, seco novamente. Eu vou manusear a lata. Vou tacar aqui, já ficou, né? Bonitinho. Então, agora eu vou pegar essa tinta. Como sobrou tinta, o que eu faço novamente? Sobrou pouco, mas sobrou, né? Então, às vezes eu quero dar um retoque ou mexer alguma coisa. Eu ponho dentro de um recipiente, onde eu posso ter, não tem a tampa. Um paninho úmido, não tá encharcado, tá? Tá úmido. Cubro a tinta e fecho. Isso serve também se você quiser... Você está fazendo alguma coisa hoje, mas você cansou, você tá cansado, você precisa dormir, você precisa ir em algum lugar. Você pode guardar a tinta dessa forma, que não vai secar. Até outro dia você pode pintar novamente. A mesma coisa você pode fazer com o pincel, tá? Se você souber que você vai utilizar depois, pincel, um rolinho, você coloca dentro de um saquinho plástico e fecha bem, põe umas gotinhas de água, né? Se for no caso pincel, um rolinho, e guarda. No outro dia ou depois ainda ele vai estar perfeito, tá bom? Então agora a gente vai fazer a parte do EVA. Então a gente sempre começa pela dobra. Você vem aqui, coloca, né? Aqui certinho, o tamanho. Dá uma apertadinha. Vem, você não precisa passar em tudo, tá? Mas um pouquinho em cada lugar. Eu não faço tudo, eu faço um pouco por vez sempre. Porque se a cola secar, ele vai ficar um grosseiro.
ali, né? Não ficar feio. Bem, passo mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Eu só faço isso para ele não levantar. Porque quando se você não fizer isso, pode ser que no próprio toque levante uma beiradinha, né? Então, dessa forma, ele não tem como soltar. Vem aqui. Chega aqui no final, a gente cola. Aqui. Pronto. Esses fiozinhos. Não se preocupa, tá? Se o seu não ficar certinho, porque aqui em cima vai vir aquela faixa de 13 centímetros fazendo acabamento. Então, a gente vem e faz o mesmo aqui embaixo, ó, começa aqui, faz, opa, começa aqui, começa de novo. Vai secar um pouquinho, já vem passando o restante. Desse tá certinho. Como esse papel ele é irregular, então tem lugares que ele ficou mais grosso, por isso que o meu EVA quase não deu, olha aqui. As minhas tirinhas. Se você tiver um papel também que não seja tão bom como o meu, né, como esse, você corta um pouquinho maior, mas não tem problema, porque a gente vai fazer aqui um acabamento, tá? Então, como que é esse acabamento? A gente vai fazer uma linguetinha aqui, que é essa daqui, olha. Tá vendo aqui atrás? É esse acabamento que a gente vai fazer. A gente vai por aqui certinho, vai vir até aqui. Já dá uma dobradinha, porque aí você já sabe. Então, começa aqui por baixo. A largura dessa fitinha aqui de baixo é de 2. Justamente para ela fechar qualquer imperfeição que tenha, né? Para o teu trabalho ficar bonito. Aqui no meio você pode colocar um pontinho só, não precisa ser muito. E aqui a gente põe um pouquinho mais. Mas também nada de excesso, tá? Porque se você puser um excesso, ele vai aparecer depois. Aqui, vem aqui e cola. Cola, achou o pontinho certo, ela tá certinho aqui. Você vem aqui e põe um pontinho também de cola. Segura, né? Um pouquinho. Então, ela já fica assim, já fica bonitinha. Mas a gente vai colocar tachinhas nela. Porque aí o acabamento fica muito melhor. Mais bonitinha, né? Então, a gente já fez até essa parte. Então, agora, a latinha fica aqui do lado, esperando que nós vamos fazer a etiqueta. Então, eu fiz um rolinho aqui de fita crepe, colei na mesa, porque fica mais fácil da gente trabalhar. Com o pincelzinho angular, eu vou molhar ele na água, né, deixar ele hidratado. Põe água pra cá, deixar ele hidratado. Enquanto ele tá hidratando, vou pegar uma gotinha da minha tinta marrom escuro. Mais de uma, porque essa bosta aqui. Então, com a latinha já nesse estágio, a gente deixa ela aqui de lado. Aí a gente vai trabalhar com o rótulozinho. Então, eu já fiz um rolinho aqui de fita crepe. Vou colocar na mesa. Aqui. Vou colocar uma gotinha aqui, nossa, um pouquinho mais, da minha tinta marrom escuro. Pode ser o tabaco, pode ser o próprio marrom com uma gotinha de preto, tá? Mas como aqui ele já é marrom, então ele tem que ser bem mais escuro, senão não vai dar certo. Então, com o meu pincel hidratado, eu vou pegar com a pontinha do pincel angular, dissolvo um pouquinho, tiro o excesso, aí eu venho aqui fazendo o contorninho, mas um contorninho que ele não fique, ele fique
com essa névoazinha. Não fique marcado, tá? A gente faz aqui de novo. O pincel angular, ele tem que trabalhar mais úmido, né? Não encharcado, mas mais úmido. Um mais perto. Dá pra ver melhor. Aqui. Certo? Tem que tirar um pouquinho, virar. Vou fazendo, tá? Aqui. Como tem bastante água aqui no meu azulejo, agora eu já tô pegando a água dali mesmo. E fazer aqui e terminar. Isso vai dar um aspecto de profundidade. E um couro, né? Como se fosse o couro, uma coisa mais real. Então, a gente faz isso aqui. E esse aqui, deixa eu dar uma secada antes de pôr a mão. Ah, eu achei que aqui em cima ele ficou... Olha aqui como é que fica. Então, aqui eu achei que ficou manchadinho, então vem, põe de novo. Mais um pouquinho. E aqui também. Então, você trabalha com a pontinha do pincel e essa parte de trás ele fica encostado, tá? Agora, a etiquetinha fica aqui aguardando pra gente poder estampar. E a gente vai trabalhar na latinha fazendo exatamente a mesma coisa. Só que só na partinha de trás. Faz a mesma coisa, olha, deixa eu um pouquinho mais pra trás. Eu deixo dissolver bem, vendo tinta, pra não ficar excesso. Venho aqui no começo e venho trazendo. Aqui pode ser mais fino, tá? Porque ela é mais fininha, né? Então, se você colocar muito grosso, essa sombra, né? Ele vai ultrapassar. Dá pra ver como é que ele vai ficando? Ele vai fazer novamente. Peguei mais um pouquinho de tinta. A água tá lá. Tiro o excesso assim no paninho, tá? Só do finalzinho dele. E vou fazer a parte de baixo. Aqui. Molho mais um pouco, peguei mais tinta, né? Não tem problema se ficar irregular, tá? Não precisa ficar totalmente estético esse risquinho, porque o couro, ele tem essas variações, né? Faz assim, vou fazer aqui embaixo também. Muita água. Escolher aqui assim. O pincel angular, ele não pode trabalhar com pouca água também, porque senão ele abre e você não consegue fazer o efeito que você queria. Aqui já não tem mais. Aqui no finalzinho, tá? Você dá uma coloca. Vou colocar um pouquinho mais de marrom, porque acabou o meu. Nossa, acho que eu entupi aqui. Molho novamente. Venho de novo aqui no marrom. Vou virar aqui, porque já tá tudo sujo ali. Aqui. Opa. E vamos começar de novo aqui na beirada. Esse é mais simples, né, de fazer. O EVA, ele seca muito rápido. Então, enquanto você tá fazendo aqui, ele já tá secando. E já tá dando o efeito que a gente quer. E... Opa, ficou uma
Fica assim. Aqui, a gente não vai passar nada, porque vai vir a taxinha, e senão vai ficar feio, porque ele tá por cima, certo? Então agora, a gente fez toda essa parte, eu tiro isso daqui, tá? E agora, a gente vai fazer a estampa do nosso EVA. Então, eu vou pegar aquela tinta que eu havia guardado, a sem cola, tá? Aí, eu vou fazer a palavra amor, porque esse daqui eu fiz gratidão. Esse stencil, se alguém tiver interesse, eu comprei na Duna Atelier, eu passo o link também na descrição, tá? Do vídeo. Então, você ajeita direitinho, para ele ficar bem centralizado. Um pedacinho de fita crepe, ele não andar. Aqui. Aí. Ah, esqueci de falar do pincel de pituá. Pincelzinho de pituá, número 12. E aqui você passa na tinta, ele não precisa ficar encharcado, tá? Você bate um pouco no papelão. Aqui, tô tirando o excesso, pra ele não ficar excesso. E você fazendo isso, ele vai e espalha a tinta para todas as cerdas. Feito isso, você vem, segura aqui o stencil e vem batendo. As batidinhas, elas evitam que a tinta escorra lá para baixo. Porque uma camada só não dá, você vai ter que fazer mais de uma. Não adianta pôr um excesso de tinta para terminar mais rápido, ele vai escorrer para outro lado e você vai perder teu trabalho, tá? Então você vai dar uma secada. Vamos ver como é que ele tá ficando. Tá muito fraquinho ainda. Volta, por isso a fita crepe, tá? Você consegue levantar, voltar. Pus um pouquinho mais de tinta e venho de novo com batidinhas. Numa superfície mais durinha, como a madeira, ou mesmo o papel, né? Que eu faço bastante coisa com papel craft. Você até consegue fazer movimentinhos assim, circulares, tá? Mas o EVA, ou tecido, não dá, porque se você fizer isso, você vai tirar tudo do lugar. Ele é mole, né? E flexível. Passou. E agora, terminou. Para você limpar o seu stencil, você pega uma escovinha de dente, tá? Molha ela na pia, coloca sobre a bancadinha da pia e passa ela. Nunca passa um pano em cima, senão você vai arrancar metade do seu stencil. O stencil é uma coisa que dura muito, mas você tem que cuidar. Então, aqui, olha como é que ficou. Esse EVA ele tem 1 centímetro de espessura. Então, tem que ter muito cuidado na hora de manusear ele, ou você acaba rasgando e perdendo. Aqui, posiciona, para que ele fique no centro. Um pouco mais abaixo, tá? Porque, como a gente põe flores, né, artificiais, mesmo que seja, ela pode dar uma caidinha e tampar a palavra. Então, eu coloco ela um pouquinho mais pra baixo. Aí, a gente coloca aqui. Já vi onde eu quero. Aí, então, eu venho põe um pontinho só aqui de cola, né, um risquinho de cola. Dou uma pressionadinha pra ele segurar onde eu quero. Tá? Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Aqui. Não pode ser muito, para não fazer a mesma coisa, não ultrapassar. Verifica se tá certinho, né? Antes de apertar. Tá certinho. Duplicar. Ele fica levantadinho mesmo, tá? Olha, você tá vendo? Ele tá. Dá pra ver que ele tá solto ali? Aqui, ó. Ele não tá preso ali. Por quê? Porque o sentido é ele parecer realmente uma etiqueta, um couro em cima. Então, essa parte a gente já fez. Agora a gente vai colocar as taxinhas. Deixa eu desligar minha cola quente. Pronto. Aqui. Então, pra colocar a taxinha, eu gosto de dar um pingo pra minha cola. Eu gosto de dar um pinguinho com a cola permanente, tá? Pra ele não soltar. Você põe um pouquinho de cola aqui. Eu venho aqui com uma coisa. Normalmente eu misturo com a cola permanente. Então, e pressiona.
pra ele ficar com esse acabamento. Tá solto, pronto. Aqui, a gente faz isso, a mesma coisa na parte de baixo. Aqui de novo, não precisa muito. É só o suficiente pra ela não soltar fácil. Viu? E aperta. Então, aqui já ficou terminadinho. Aqui em cima, a gente vai fazer também. Mas o que que acontece? Eu tenho pouco material aqui pra entrar minha taxinha inteira. Então, eu corto um pedacinho da taxinha. Pra que ela realmente entre e fique. Dá uma passadinha aqui de novo na cola. Verifica. Opa! Ui. Verifica aqui o meio. E põe a sua taxinha. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Essa aqui tá tortinha, eu vou pegar uma outra. Mesma coisa. Cortei um pedacinho só, bem pequenininho. Isso aqui, gente, é opcional, tá? Só que eu acho que dá uma diferença enorme quando você coloca a taxinha. Eu acho que tem um acabamento, fica muito mais bonitinho. Vou cortar aqui. Eu vou cortar esse aqui também. Pronto. Cortei. Cortar um pouquinho mais. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó, na etiquetinha, né? E põe também. Primozinho. Vou fazer isso do outro lado. E tá pronto. Olha que gracinha que fica. Ficou terminadinho aqui dentro. Aí, com isso, eu vou pegar o arranjo que eu já tinha aqui. Aí você faz uns arranjos. Pode ser com florzinha, pode ser com verdinho. Isso vai da tua preferência. E você faz o arranjinho. Se for alguma que caia, que fica penduradinha, também fica bonitinho. Então, tá aqui. Atrás, como que fica? Aqueles modinhos. Atrás. E na frente.